Debate com os candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. Neste bloco, o candidato pergunta para candidato. A ordem foi definida em sorteio realizado previamente com assessores e candidatos. Então, quem começa perguntando neste bloco é o candidato Vito, do PP. Para quem vai a pergunta, candidato? Vou fazer para o Rafael Goff. Por favor, peço que vocês venham aqui aos púlpitos do meu lado esquerdo para que a gente possa iniciar o rally de perguntas e respostas. Onde quiser pode ser aí, candidato. O Rafael vem aqui, por favor, neste outro púlpito. Eles estão higienizados. Quem pergunta é o Vito. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato. Rafael Goff, você como vereador atual, como candidato a prefeito de Pindamonhangaba, você sabe que a Câmara Municipal teve muitos problemas com a atual administração. A atual administração aumentou a taxa de iluminação. A atual administração aumentou o IPTU. Até casinha de cachorro, com os drones, 10 segundos. Eles levantaram e a população pagou mais. A mesma coisa com relação à taxa de lixo. Ainda bem que a Câmara segurou e não deixou passar. E também passou o ISS. O que você fez para barrar? Candidato. 2 minutos, candidato Rafael. Boa noite. Bom, eu fui um dos poucos vereadores que votou contra o aumento da iluminação pública. Eu também abri a SEI do IPTU complementar, porque eu achei um absurdo essa cobrança extra do IPTU. Eu fui para as redes sociais me manifestar contra essa tentativa de criação da taxa do lixo que o prefeito tentou fazer. E graças a Deus, e a população de Pinda, ela foi barrada, ele não conseguiu criar a taxa do lixo também. Gestão moderna é aquela que busca trazer recurso para a cidade e não querer ficar criando imposto para a população. É isso que as pessoas precisam entender e se lembrar do que aconteceu ao longo desses anos. Várias tentativas da prefeitura de aumentar o recurso, de aumentar o imposto, as taxas e mexeram no bolso da população. Como vereador, eu trouxe mais de 8 milhões de reais para Pinda. Fui para São Paulo, fui para Brasília, para vários lugares para trazer investimento para a nossa cidade. Enquanto a gente vê hoje a cidade se endividando. É importante a população lembrar que foram 8 milhões de reais de empréstimo para a construção do terminal rodoviário, 10 milhões de empréstimo para asfalto. Então, é um endividamento da cidade. Tentou fazer mais um empréstimo e a Câmara conseguiu barrar. Enquanto a cidade está sendo endividada, a saúde está sendo deixada para trás. Nós temos hoje mais de 12 mil pessoas na fila de espera por consulta, exame e por cirurgia. Esse descaso com as pessoas que mais precisam é que todos precisam entender. A gente precisa, então, trazer recurso para a cidade se desenvolver. Existem parcerias com a iniciativa privada e com o governo do estado e com o governo federal. Como vereador eu já fiz. Como prefeito eu posso fazer muito mais. Aproveitar toda essa rede e trazer investimentos para a nossa cidade. Então, com relação à falta de investimento, captação de recurso e a preocupação com a saúde. É muita gente esperando na fila, inclusive há mais de 5 anos. Candidato, 1 minuto para a réplica do candidato Vito. Bom, vocês viram aí o problema, né? Fazer financiamento, gastar o dinheiro e nós não podemos mais subir taxas, nós estamos com um problema sério, o desemprego na cidade. Então a gente tem que buscar alternativas e nós sabemos fazer isso, porque a gente já foi 4 vezes prefeito da cidade e nós vamos buscar dinheiro, não endividar a prefeitura. Hoje a prefeitura de Pinda tem 54 milhões de dívida para rodoviária, para asfalto, alguém vai pagar isso, por isso que eles querem subir impostos, por isso que ele quer subir taxas de vocês. E nós vamos organizar, vocês podem ter certeza que a gente sabe administrar, já administramos várias vezes a cidade e a cidade cresceu e sem deixar dívida, não pode fazer empréstimo, porque nós não temos 2 dinheiros, o dinheiro nosso é pequeno e nós precisamos trabalhar em cima desse orçamento que a prefeitura tem, são 400 milhões de reais, mas o dinheiro não é tão longo, porque nós temos muitos compromissos. Tempo esgotado, candidato. 30 segundos para a tréplica do candidato Rafael Goff. Nós temos que ter uma prioridade, saber aonde investir, o que nós queremos para a nossa população. A minha prioridade, meu compromisso número 1 do meu mandato é zerar a fila de espera para exame, consulta e cirurgia. Não dá para aceitar, achar normal ter mais de 12 mil pessoas na fila de espera. Pessoas que chegam a ficar 5 anos para poder realizar um exame e uma cirurgia. Então, vários
lugares já fizeram assim, mutirão, parceria com o governo do estado e com o governo federal. Essa é a solução para zerar a fila da saúde. Tempo esgotado, candidato, muito obrigado. Eu agradeço aos candidatos, peço que retorne o Vitor ao seu lugar com a máscara protetora. O Rafael Goff agora muda de púlpito, por favor. É sua vez de perguntar e agora desse lado, por favor, para quem vai a sua pergunta? O doutor Israel. Doutor Israel, por favor, doutor Israel. Os púlpitos aqui à minha direita agora, enquanto faremos a higienização dos púlpitos à esquerda. Os candidatos se posicionam para que a gente tenha a sequência do debate. Agora quem faz a pergunta é o candidato Rafael Goff. 30 segundos para o senhor fazer a pergunta na câmera 1, candidato. Caramba. Candidato, eu fui o autor da lei para a prefeitura publicar a fila da saúde na internet. São mais de 12 mil pessoas na fila de espera. Gente esperando um exame há 5 anos. E havia denúncias de gente que furava a fila. Você vetou o projeto sem justificativa. Por que você é contra a transparência na saúde? 2 minutos para a resposta, doutor Israel. Bom, quero responder aqui ao candidato do Dória, que é o seguinte, que nós não somos contra isso. Nós temos que respeitar a autonomia das pessoas e com relação a publicar alguma coisa com relação à saúde da pessoa. Ninguém gostaria de saber aqui se uma pessoa é portadora de uma doença infecto-contagiosa, é mais uma questão de respeito. Agora, com relação à fila de espera, o candidato parece que não sabe, está em outro planeta e não entende o que é pandemia que existe no mundo. Está completamente perdido. Existe uma pandemia e nessa pandemia a gente tem que se reservar no cuidado das pessoas não adoecerem, não pegarem o coronavírus, como aconteceu comigo, por exemplo, dentro da unidade hospitalar. Então, essa questão é uma questão muito delicada. A outra coisa é que desses 12 mil aí, pelo menos 5 mil pessoas aguardam o AME desde 2013, que é aqui em Taubaté, próximo, que é do governador que você apoia, o Dória, e aí nós não temos o AME. Aliás, o título é falar assim, olha, se você ama seu pai, leve ao AME. Mas vai levar que AME? Só se for o AME de Caraguá, o AME de Lorena. Então, se você ama o seu pai, você cuide dele, mas não leve ao AME, porque o AME não existe. Agora, a toque de caixa vão querer fazer o AME para poder, mas são 5 mil desses 12 mil. E outra coisa, em 2016, quando nós assumimos em 2017, tinham 48 mil pessoas nessa fila. 48 mil pessoas. Assumimos com raio-x novo na caixa há 5 anos guardado, zerou raio-x. Olha, se você está na sua casa aí e tem problema de fazer raio-x, não tem fila, tem alguma coisa errada. Busca a Secretaria de Saúde porque está zerado. Aumentamos cardiopediatra, pneumopediatra, psicopediatra, que é coisa do Estado resolver. Então nós trabalhamos. Quem deixou 48 mil foi a administração tucana no passado, para mim, administrar. 1 minuto para a réplica, candidato Rafael Goff. É importante a gente falar a verdade para a população, né? Esses dados de 12 mil pessoas da fila de espera são os últimos dados oficiais que foram no final do ano passado. Nem se imaginava a pandemia. Então, é importante que quem está acompanhando a gente saiba a verdade. Agora, esse ano nós pedimos várias vezes informação atualizada do número e a prefeitura não informou. Então, não tem transparência nenhuma. Você disse que a saúde está boa, mas quando teve o Covid, foi se tratar em São Paulo. Eu vou cuidar da população de Pinda, que precisa se tratar em Pinda. Vou fazer os mutirões que você não fez. Eu vou cuidar das pessoas que mais precisam. Vou zerar essa fila. Com a fila de pessoas que aguardam exame, cirurgia e consultas. O remédio para as pessoas que precisam do remédio de uso contínuo vão poder receber em casa. Um prontuário eletrônico que tenha integração entre os postos de saúde com o pronto-socorro, para que na hora que a pessoa precisar ser atendida em emergência, o médico já tenha o histórico da pessoa. E o projeto de lei da transparência o senhor não deve ter lido, porque preserva o nome da pessoa e divulga o número do cartão candidato, SUS. Obrigado. 30 segundos para a tréplica do candidato doutor Israel. 48 mil pessoas estavam na fila, aguardando exames, consultas e o AME também sendo aguardado desde 2013 e o candidato do Dória falando de que a gente não revela os dados de 12 mil pessoas e ele inventa os números mágicos, né? Agora, com relação à minha questão de doença, eu entrei pelo SUS, fui internado pelo SUS, isso é de competência do médico que cuida do meu caso, não sua. Ok, candidatos, muito obrigado. Vocês podem retornar aos seus lugares. Reforço a utilização da máscara. Agora, quem pergunta, de acordo com o sorteio realizado previamente, é o candidato Gabriel Cruz, do PSOL. Para quem vai a pergunta, candidato? Vai pro
Vai para o Vitor. Para o candidato Vitor, por favor, Gabriel e o Vitor se posicionem aos meus púlpitos aqui ao lado esquerdo, que estão higienizados, para que a gente possa dar sequência ao nosso debate de 2020 com os candidatos de Pindamonhangaba. Os candidatos chegando ao púlpito podem tirar as máscaras. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Gabriel Cruz. Candidato Vitor, você foi gestão em Pindamonhangaba já algumas vezes e agora você está prometendo resolver problemas que você já poderia ter resolvido 20 anos atrás. Temos uma grande problemática aqui na cidade com relação ao loteamento de cargos comissionados na Prefeitura de Pindamonhangaba, e a sua gestão foi uma das gestões que mais teve cargo comissionado aqui na cidade. Você pretende manter isso em detrimento da valorização do profissional do serviço público de Pindamonhangaba, que realmente merece esse Tempo esgotado, tratamento 2 de valor? minutos para o candidato Vitor. Bom, isso não é verdade. A atual administração tem muito mais cargos de confiança. A gente colocava os cargos de confiança que a gente poderia ter. A gente nunca aumentou nem diminuiu. A gente era obrigado a colocar os cargos de confiança, porque a gente precisava administrar a cidade. Então, essa é a razão de a gente fazer. Se a gente voltar, são novas leis, novas maneiras de a gente entender a nossa prefeitura. Porque como a gente foi 4 vezes prefeito, a gente percebe que cada administração é diferente da outra. Então, a gente tem que ter as regras do jogo, a gente obedece o MP, que regula quantos cargos de confiança você pode ter. Agora, é importante o cargo de confiança. Você tem que ter as pessoas especiais trabalhando nos lugares que nós precisamos de ter condições de levar a cidade para frente, porque nós temos que ter capacidade de levar. E a cidade de Pindamonhangaba, graças a Deus, cresceu bastante. Trouxemos aí 70 indústrias e a gente tem que ter gente competente junto com a gente. Nós fizemos 100% de água, 100% de esgoto. Com isso, a cidade cresceu, tem qualidade de vida. Fizemos 5.000 casas e nós temos que ter engenheiros capazes para acompanhar isso. Então, muitas vezes, você tem que buscar uma pessoa diferente. A mesma coisa quando você está doente, você vai buscar um médico especializado. Quando você está com problema de um carro, você vai num mecânico diferenciado. Então, é assim, é o gestor. O gestor procura a pessoa certa no lugar certo. Então, nós fazemos isso com o maior respeito ao dinheiro público, porque tanto é verdade que todas as minhas contas públicas foram aprovadas, então elas estavam certas. Então, a verdade tem que ser dita, porque, minha gente, se a gente não tiver uma pessoa competente, fica difícil você levar a cidade para frente. E, graças a Deus, Pindamonhangaba está bem, foi bem e vai ficar cada vez melhor a gente ganhando. 1 minuto para a réplica do candidato Gabriel Cruz. Bom, uma coisa que me dói aqui em Pindamonhangaba é ver uma gestão que esteve na cidade por mais ou menos 20 anos de administração e o que ele pode dizer de fruto disso daí é saneamento básico, que é o mínimo que se pode ter para o desenvolvimento de qualquer cidade. Agora, quando a gente fala com relação a cargo comissionado, a gente está falando de um quadro de funcionalismo público ali contratado na base do acordão, que é o que acontece em Pindamonhangaba, para o desenvolvimento de serviços que muitas vezes não são especializados, são pessoas trabalhando ali por acordos que de fato não possuem conhecimento naquilo. Na nossa gestão, sim, valorizaremos o profissional do serviço público através de um plano justo de cargo de carreira para que o trabalhador que hoje é concursado e dá o seu sangue para manter Pindamonhangaba de pé, possa de fato ser valorizado, diferentemente dessas gestões, tanto do candidato Vitor quanto do candidato Isael, que já há 4 anos dá um aumento abaixo da inflação para o funcionalismo público de forma extremamente desrespeitosa. Ok, a tréplica do candidato, 30 segundos para o Vitor. Bom, a gente não coloca pessoas de partido nem de amigos, a gente coloca o competente, tem que pôr o competente. Você sabe que a Prefeitura de Pindamonhangaba tem 4.000 funcionários, é bastante gente, e nós precisamos ter gente competente na saúde, nós temos que ter gente competente na educação, e não é só ali que você encontra a pessoa que precisa. Você tem que encontrar a melhor pessoa. E como a gente viajou bastante, a gente trouxe aí 70 novas indústrias para Pindamonhangaba, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Muito obrigado. A gente segue com o debate. Agora, obrigado. Os candidatos podem retornarem aos seus lugares com o uso da máscara, por favor. Agora, quem pergunta pela ordem de sorteio é o doutor Isael e pelas regras do debate, a pergunta deve ser feita ao candidato Luiz Rosas. Eu peço que os dois se dirijam aos púlpitos do meu lado direito. Depois teremos
tivemos o Luiz Rosa perguntando ao candidato Gabriel Cruz e assim todos perguntam e todos respondem uma vez neste bloco conforme as regras do debate. Então agora o candidato doutor Israel tem 30 segundos para fazer a pergunta. Pois não, candidato? Candidato Luiz Rosa, você sabe que recentemente Pindamonhangaba foi considerada no Brasil como a 20ª cidade em qualidade de gestão pública. Nós implantamos um sistema na prefeitura chamado DOC, um sistema de tecnologia. A pergunta é simples: como você pretende usar esse sistema? 2 minutos para a resposta, candidato Luiz Rosa. Bom, obrigado pela pergunta, candidato. Eu pretendo, na verdade, fazer a inclusão da população para poder fazer requerimento na prefeitura. Hoje, com esse DOC, quem não tem acesso à internet da sua casa não consegue fazer. Então a gente vai retomar o telecentro pelas regiões da cidade, onde nós vamos aproveitar que nós temos 100% de fibra ótica e interligar realmente todas as unidades, principalmente da saúde. Você que está nos ouvindo, escutou agora há pouco o candidato falar em outra pergunta, de que ele foi pelo SUS para o INCOR. Deu carteirada, porque você sabe muito bem que para poder conseguir transferência na saúde é pelo sistema CROSS. E você sabe, você que tem familiar que já ficou internado, o sofrimento que é a espera para conseguir uma vaga de transferência. Então, quem tem poder de carteirada, acaba dando carteirada e indo na frente. Aliás, é muito triste ver 12 mil pessoas desde agosto do ano passado, só para corrigir aqui. E nós vamos fazer o que com o DOC? Nós vamos ampliar eles para a população. Vamos criar pontos nos bairros para que a população possa ter acesso à internet e fazer seu requerimento lá. Hoje, quem está nos bairros não consegue fazer esse acesso se ela não tiver o celular ou tiver um equipamento de computação. Isso não é inclusão, não é dar facilidade para a população. Isso, na verdade, você está fechando as portas para que as pessoas não peçam, não façam requerimentos para a prefeitura através do sistema DOC. Então, nós vamos trabalhar muito na questão da informatização. Nossa gestão vai ser realmente uma gestão feita de inovação e tecnologia. Vamos transformar Pindamonhangaba num parque de modernidade e não um parque de maquiagem. É o que a gente tem visto aí, né? Maquiagem ali, maquiagem aqui, fazendo aquele pórtico que não valeu os 800 mil, que poderia ter sido utilizado na saúde, ao invés de ficar usando esse pórtico que não representa a Pinda. É compromisso com Pindamonhangaba. 1 minuto para a réplica, candidato doutor Israel. O candidato não conhece a plataforma DOC, ele quer ampliar a plataforma DOC, se a plataforma DOC já existe e está funcionando. É a economia de 15 bilhões de papel, toner, e isso está sendo investido na nossa cidade. Então ele não conhece. E outra coisa, se a pessoa não tem familiaridade com o sistema, a prefeitura continua aberta para poder ser usado da forma material, da forma física. E carteirada, quem está acostumado a dar, é o senhor que era policial civil e se desligou da polícia. O senhor sabia da carteirada, era policial, né? Deve ter dado muita carteirada aí, mas eu não. Eu fui pelo sistema CROSS, eu estava desinformado. O meu problema é um problema médico, de competência médica, e o paciente não tem autonomia. E eu tive uma complicação do Covid cardiológico. E isso aí não é da competência do senhor. Agora, o CROSS, ele faz essa função, e eu fui via CROSS, tanto no SUS de Santa Casa, que foi muito bem atendido, como no CROSS, lá do INCOR, que também recebeu um brilhante tratamento. Tempo esgotado, 30 segundos para a tréplica do candidato Luiz Rosas. 2016 não respondeu a pergunta se achava justo trabalhar 3 anos, 4 anos, recebendo 11 mil sem trabalhar. Agora vem de novo querer mentir para a população. É ter coragem de vir dizer aqui, dei carteirada. Agora, acredita tanto no sistema de saúde que ele diz que é excelente, mas foi para São Paulo. Isso aí, para mim, é uma pouca vergonha, uma falta de respeito com você, eleitor. É compromisso com Pindamonhangaba no dia 15 de novembro, é 14 neles. Muito obrigado, candidatos. Tempo esgotado. O doutor Israel pode retornar ao seu lugar. O Luiz Rosas, eu peço que agora venha para um púlpito do nosso lado esquerdo e eu peço que o Gabriel Cruz, do PSOL, também se dirija ao outro púlpito, pois agora, respeitando as regras do debate, quem pergunta é o candidato Luiz Rosas e quem responde é o candidato Gabriel Cruz. Então, o candidato Luiz Rosas tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Gabriel, nós temos um problema sério no transporte público em Pindamonhangaba. Você sabe que o contrato está vencido desde 2014 e até hoje não tiveram coragem de licitar. Aliás, a atual gestão iniciou um edital, foi impugnado e em agosto do ano passado, setembro, aliás, do ano passado,
transitou em julgado. Será que falta competência ou coragem para regulamentar o transporte na cidade? 2 minutos para o candidato Gabriel Cruz. Eu acho que a questão do transporte em Pindamonhangaba é uma problemática dessa gestão, mas não só dessa gestão. É uma problemática da gestão do Vito, foi uma problemática na gestão do João Ribeiro e até agora eu realmente não consigo compreender o que essas gestões têm com a Viva Pinda em Pindamonhangaba, porque é uma empresa que presta um serviço ruim, que não chega em todos os bairros e ainda assim é mantido com um contrato emergencial que está ilegal no município de Pindamonhangaba. De fato, eu realmente não consigo compreender essa realidade. Mas na gestão do PSOL em Pindamonhangaba, aí sim, a gente vai trabalhar transporte com mobilidade, com integração, com bilhete único, com uma tarifa popular para que você não precise gastar metade do seu salário todo mês para poder ir trabalhar, o que é um absurdo na cidade de Pindamonhangaba. É uma cidade que a gente tem uma crise de emprego muito forte, tem uma crise financeira entre os munícipes muito forte e ainda assim a gente paga um ônibus extremamente caro, uma das passagens mais caras do Vale do Paraíba, para fazer um transporte curto, porque a gente não tem integração e não tem bilhete único. Então, na gestão do pessoal aqui em Pindamonhangaba, aí a gente vai trabalhar a mobilidade, aí a gente vai pegar o transporte, a gente vai começar a trabalhar transporte a partir da real necessidade da classe trabalhadora. Você que está no seu bairro, o ônibus não entra no seu bairro, o pessoal vai fazer entrar. Você que mora na zona rural e o ônibus vai um momento de manhã, um momento de tarde, porque a gestão de Pindamonhangaba não faz com que essa empresa cumpra de fato com as cláusulas do seu contrato, o pessoal vai fazer esse ônibus ir com bastante frequência no seu bairro, para que você possa ter acesso à cidade, para que você possa ter acesso à saúde, porque se você não tem mobilidade, você não trabalha, você não vai no hospital, você não vai na escola. Então, a mobilidade em Pindamonhangaba precisa ser tratada com respeito. E isso inclui também, foi citado pelos outros candidatos aqui, a questão da rodoviária. A gente está sendo criada em Pindamonhangaba uma rodoviária lá em Moreira César que não foi questionada com os munícipes de Moreira César. Se aquela rodoviária era importante, ela está fora do plano diretor, ela não cumpre o mínimo de justificativa para aquela rodoviária existir. Tempo esgotado, e isso é mobilidade candidato, urbana. 1 minuto para a réplica do candidato Luiz Rosas. Candidato Gabriel, na verdade, o que falta para resolver a questão do transporte é coragem, competência. Eu estou preparado, trabalhei 8 anos como diretor de trânsito na gestão do João, cuidava do transporte. Aliás, foi o único período que realmente nós tratávamos de forma séria a questão do transporte. Inclusive, até multei a empresa Viva Pinda por descumprimento de contrato. Precisamos, assim, de coragem e saber fazer. Eu vou fazer a regulamentação da concessão e vou fazer um sistema de transporte realmente que atenda toda a cidade e moderno. É importante destacar, desde setembro a atual gestão está liberada pelo Tribunal de Contas para fazer a licitação e apresentar um novo edital. Não fez. Está lá no site do Tribunal de Contas do Estado, liberado, corrigir o edital e fazer. Falta coragem e realmente coragem mesmo para fazer o melhor serviço do transporte. É compromisso com o Pindamonhangaba. 30 segundos para a tréplica, candidato Gabriel Cruz. Eu concordo, falta coragem e eu acredito que também falte competência, mas eu, com todo respeito ao candidato, o candidato ele foi administrador da parte de transporte na gestão do João Ribeiro e não rescindiu um contrato da Viva Pinda, que é um contrato legal já faz bastante tempo. Então agora ele vai resolver esse problema? Eu acredito que não, porque já poderia ter resolvido. Então vamos confiar em quem de fato pode resolver esse problema e quem pode resolver é o pessoal. Então vote 50. Obrigado aos candidatos, peço que retornem aos seus lugares com as máscaras. E assim a gente termina o segundo bloco de debate entre os candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. Depois do intervalo, tem uma nova rodada de perguntas entre os candidatos. Continue conosco. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto.